Fala pessoal, Ícaro aqui, iniciando mais uma live dessa série de lives que a gente vai fazer sobre terapia manual avançada pediátrica, beleza? Então hoje eu trouxe um tema que eu gosto bastante de falar, inclusive desse tema, porque ele é bastante recorrente lá no consultório e eu acho que cerca assim de, 95% dos pacientes que aparecem lá no consultório tem algum sinal, alguma queixa do refluxo, certo? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como funciona o nosso raciocínio clínico relacionado ao tratamento mesmo de fato do refluxo, certo? Como é que a gente que trabalha com a terapia manual, como é que a gente que trabalha com nossas mãos, a gente raciocina nesse sinal, nesse sintoma que um bebê ou uma criança pode apresentar, pode aparecer lá no consultório pra gente, certo? Então, basicamente, a escolha foi por isso. Recorrente, bem comum, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, beleza? Só para a gente contextualizar, de fato, o tema, a gente vai primeiro iniciando mesmo definindo o refluxo, né? O que é o refluxo, certo? Então, o refluxo, como o próprio nome diz, fluxo seria como um caminho, certo? E o refluxo é o retorno desse caminho. Então, no caso, quando o paciente, o bebê, a criança, ele apresenta algum sinal de refluxo, significa dizer que está tendo um retorno desse conteúdo gástrico, um retorno desse leite, desse alimento, do estômago para a região do esôfago, certo? É uma definição assim bem a grosso modo, bem simples, só para a gente contextualizar o tema e ficar mais fácil da gente entender, certo? E aí, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, existem algumas subdivisões, algumas classificações do refluxo, que são elas quais? A gente tem o refluxo fisiológico, né, que eles falam, eles chamam de refluxo fisiológico caracterizando aquele refluxo que é considerado normal quando existe ainda uma imaturidade desse sistema gastroesofágico, né? Desse sistema gastrointestinal, que acontece muito, na verdade é bem comum nos bebês, até o 3º mês de idade, acontecer essa imaturidade, essas questões viscerais, elas ainda não estão muito maduras mesmo, falando de modo bem fácil para entender. E aí eles classificam isso como um refluxo fisiológico, ou seja, como algo normal, que acontece por essa imaturidade de fato. Existe também o que eles chamam de refluxo patológico, que aí é a doença do refluxo propriamente dita, certo? Que eles falam que é aquele refluxo, aquela regurgitação, o bebê ou a criança, ela vomita muito, a frequência é tão alta de regurgitação e de vômito que a criança começa a não ter tempo de absorver os nutrientes. Ela começa a não ter tempo, é tão grande essa regurgitação, a frequência é tão grande que a criança não tem tempo de absorver os nutrientes e não cresce. Simplesmente começa a não ganhar peso, simplesmente começa a não crescer, certo? E aí, essa classificação eles definem como refluxo patológico, né? A doença propriamente dita do refluxo, tá? E aí existem ainda o que a gente chama de refluxo oculto, que todas essas características que eu falei, essas classificações, eles têm umas características de ser refluxo que a gente consegue ver de uma forma muito fácil. Porque a criança chora, porque existe alguma regurgitação, mas ainda tem esse refluxo oculto, que os sinais, de vez ser apresentados no sistema gastroesofágico, eles são apresentados no sistema respiratório, na região pulmonar propriamente dita. Por quê? Essas regurgitações começam a ser tão frequentes que é uma própria defesa do organismo do bebê ou da criança se proteger fazendo o quê? Um broncoespasmo do pulmão, fazendo uma contração dos brônquios, uma contração pulmonar para se proteger, porque esse retorno desse alimento, esse retorno desse leite
pode entrar lá na região da orofaringe e entrar no nosso pulmão. E aí causar um problema maior, uma pneumonia, uma infecção. Então, é um próprio mecanismo do corpo da gente se proteger contra essas regurgitações frequentes. A gente chama isso de refluxo oculto. E aí, os sinais são totalmente diferentes do refluxo clássico, certo? Falando ainda das questões convencionais de como a Sociedade Brasileira de Pediatria classifica e trata o refluxo, né? O tratamento convencional do refluxo, que é a questão medicamentosa, ela se dá da seguinte forma. O refluxo, sendo tratado com a medicação, a medicação age da seguinte forma. Ou ela pode acelerar esse processo de digestão do bebê ou da criança, que dessa forma não vai haver tempo desse alimento voltar e essa regurgitação, esse vômito acontecer, certo? Então essa medicação ela vai acelerar esse processo de digestão, ou a medicação ela começa a melhorar essa questão da azia mesmo, essa sintomatologia mesmo da azia, porque quando o leite retorna do estômago para o esôfago, ele vem de uma forma mais ácida e isso vai causar dor, vai causar azia, vai causar queimação nessa criança, certo? Então aí pode acontecer o que a gente chama, a medicação age nessa forma, melhorando essa questão dessa acidez aí dessa região do estômago, que pode dar esse sintoma, essa dor, causar essa dor no paciente, certo? E a Sociedade de Pediatria Brasileira ainda fala o seguinte, que apesar de acontecer, de ser normal alguns sinais e alguns sintomas, que esse bebê ou essa criança até 2 anos de idade tendem a diminuir esses sinais e a se resolver esse problema. Por essas questões da imaturidade do sistema gastrointestinal, gastroesofágico. Mas aí a gente começa a pensar como é que isso pode acontecer se a criança ela está sofrendo, ela está sentindo dor, isso prejudica na amamentação, no sono. E como é que a gente vai esperar até 2 anos de idade isso tentar se resolver sozinho, se a gente, com a nossa terapia manual, se a gente, com o nosso trabalho, né, trabalhando as questões mecânicas mesmo do corpo, tentando procurar a causa do problema, tentando procurar a origem do problema, a gente consegue acelerar muito mais esse processo, tanto de maturação desse sistema gastrointestinal, como o reequilíbrio mesmo do corpo. A gente vai procurar a causa principal, a gente vai procurar o desequilíbrio do corpo, o que é que está acontecendo nesse corpo, que está causando essa disfunção, que está causando esse sintoma, esse sinal na criança, e a gente vai tentar resolver dessa melhor forma, certo? Então, se a gente sabe disso, que a gente consegue ajudar, fica um pouco complicado a gente simplesmente esperar até chegar a 2 anos de idade que vai se resolver só, né? Além do mais, já tem estudos estatisticamente comprovado que a grande maioria das crianças que tem um refluxo, ela tem um quadro de asma associado, alguma afecção respiratória associada. Por quê? A gente entende que é exatamente por isso. Essas questões dessas regurgitações ser tão frequentes, né? E essa proteção, esse mecanismo protetor do corpo de fazer esse broncoespasmo, de fazer essa contração pulmonar para não deixar esse conteúdo entrar dentro do pulmão, isso acaba sensibilizando todo o sistema respiratório. E aí, consequentemente, vai ser aquela criança que vive gripada, que é super alérgica, que mudou o tempo, ela começa a tossir, ela começa a espirrar, ela gripa com muita facilidade, certo? Porque esse sistema, ele já está em alerta, ele já está querendo se proteger de qualquer coisa que possa gerar algum dano nele, certo? Porque foi muito sensibilizado com esses 2 anos a criança regurgitando frequentemente, certo? Isso, pessoal, eu estou falando não é questão de livro, já é questão de estudo mesmo científico falando, tá? É estatisticamente comprovado, certo? E aí, a gente falando disso, dos sinais de refluxo, a gente precisa entender como é que a criança vai apresentar esses sinais, certo? São sinais porque geralmente crianças e bebês, eles não chegam no nosso consultório falando, eu estou sentindo isso. Por isso que a gente chama de sinal. Sintoma é quando alguém começa
chega no nosso consultório e explica o que é que está acontecendo, o que é que está sentindo, mas no bebê não. O bebê ele ainda não se comunica falando com a gente, então a gente tem que entender os sinais que eles apresentam para a gente no consultório, que a mãe vai observar durante todo o processo de vida do bebê e ela vai lá, né, nos falar da história, a gente vai colher essa história da criança e vai tentar juntar esses sinais e tentar entender o que é que está acontecendo, se é um refluxo de fato ou não. De qualquer forma, o que é que pode apresentar? Como é que a gente pode identificar um sinal de refluxo? Sem pestanejar, vômito, né? Certo? Uma criança que vomita, que regurgita, muito possivelmente pode estar acontecendo algum quadro de refluxo sim associado. Não necessariamente seja aquele refluxo patológico, a doença do refluxo propriamente dita, né? Que a criança começa a perder peso, começa a não crescer, isso é um problema grave, isso é a doença de fato do refluxo propriamente dita. Mas se existe uma certa frequência de regurgitação, se existe uma certa frequência de vômito, existe sim um quadro de refluxo ali associado. E aí a criança, ela pode chorar antes da mamada, porque aí já teve alguma regurgitação, já teve um retorno desse conteúdo gástrico, a criança já está com aquela azia e aí ele está sentindo dor. E aí antes das mamadas ele começa a chorar. Durante a mamada ele até se acalma porque o leite é como se lavasse esse esôfago da criança e desse uma aliviada nesse sinal dessa azia, dessa queimação mesmo, sabe? Ou a criança ela pode chorar logo depois das mamadas e ficar bastante irritada. Por quê? Porque aí acontece o refluxo em volume propriamente dito, que a gente chama, certo? É aquele refluxo, a criança mamou tanto, está tendo um desequilíbrio lá no sistema gastrointestinal, na válvula, no estômago, enfim, no que for, e esse retorno está acontecendo porque ela acabou de mamar, o estômago está cheio de leite, acontece, o bebê se irrita, sente azia, sente queimação, certo? Mas não é todo bebê que chora, não é todo bebê que vomita, não é todo bebê que se irrita, e aí a gente precisa identificar os sinais de uma forma diferente, como por exemplo no refluxo acuto que a gente chama, certo? E o bebê provavelmente não chora, provavelmente ele não vai se irritar, não acontece regurgitação nenhuma, mas sim problemas respiratórios. E como é que o pai e a mãe vai enxergar essa criança em casa? É aquela criança que está toda hora, é uma gripe muito longa que não melhora muito, ou é aquela criança que tosse bastante, que sempre tem uma tosse meio crônica, sabe? Que persiste em não melhorar, tá? Ou então é aquela criança que se ela for um pouquinho maior, ela bebe bastante água, ela pede bastante água para a mãe, certo? Que inclusive isso é um sinal bem interessante que pode ser confundido com diabetes na criança, certo? Uma criança que tem uma diabetes na infância, ela costuma beber bastante água. Então quando a criança ela é um pouquinho mais velha, quando a criança ela já sabe falar, geralmente é aquela criança que bebe bastante água, pede bastante água, já nessa questão, nessa intenção de lavar esse esôfago, de limpar esse esôfago e melhorar um pouco esse sintoma, essa azia, essa queimação, certo? Outro sinal bem interessante associado a essa irritação e associado à regurgitação é o que a gente chama de hiperextensão. A criança na hora de dormir, trouxe aqui até a Astério, meu bonequinho que ajuda demais nas minhas aulas. A criança, ele faz um sinal de hiperextensão. Geralmente as mães chegam no consultório falando para mim que é aquela criança que dorme nessa posição. Ela dorme com a hiperextensão da cervical, da cabeça. A gente entende que isso é um sinal do refluxo porque eles estão tentando exatamente esticar esse esôfago para que tente descer esse leite, esse ácido para o estômago e melhore também essa azia, essa queimação. Isso é bem comum acontecer no consultório. Eu acho que em 90% dos pacientes que chegam até mim que apresenta de fato algum sinal, algum sintoma de refluxo, tem essa questão dessa hiperextensão associada, né? E isso aí pode até confundir com outros problemas. Os pais entendem que deve estar acontecendo alguma coisa até a nível de coluna ou muscular da criança, porque de fato é uma posição até às vezes desagradável de você olhar, porque tem bebês que essa hiperextensão é muito, muito grande, muito evidenciada, certo?
Então, a gente começa a juntar todos esses sinais e a gente começa a entender que pode sim estar acontecendo algum possível, algum refluxo ali acontecendo naquela criança. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, que eu já falo sem parar, né? E tem que, ó, saiu aqui o negócio, tem que dar uma descansada. E aí, quando a gente vai falar do refluxo, a gente tenta entender na nossa visão da terapia manual, na nossa visão que trabalha com as mãos, quais são as possíveis causas que levam um bebê, levam uma criança a desenvolver esse quadro de refluxo, certo? A gente pensa, quando se fala de bebê e de criança, a gente tem que colher toda a história, inclusive a história pré-natal, certo? A gente tem que entender como foi a gravidez dessa mãe. Porque, por exemplo, uma mãe que tem uma restrição no útero, a gente sabe que o útero é uma musculatura lisa e ela entra em espasmo, ela entra em aderência. Então, uma mãe, por exemplo, que teve um quadro de aderência mesmo na região do útero, na região pélvica, isso vai implicar na questão gestacional dessa mulher, certo? Essa criança ela vai ficar com falta de mobilidade dentro desse útero, ela não vai conseguir se mexer dentro desse útero e aí ela começa a desenvolver o que a gente chama de posturas secundárias a essa restrição, certo? A criança começa a ficar em posturas por muito tempo, prolongadas dentro do útero. Foi bem interessante porque aconteceu isso exatamente com uma paciente minha hoje, lá no consultório. Eu atendi uma bebê que tinha 9 dias, na verdade foi um bebê com 9 dias de nascido, e a mãe relatou para mim que a criança do terceiro semestre em diante ficou encaixadinha e não se movimentou mais, certo? Ficou todo o restante da gestação naquela mesma posição, naquela mesma postura dentro do útero, certo? E aí isso começa a causar compressões no corpo do bebê. Isso começa a causar compressões principalmente no crânio dessa criança, certo? Nos ossos da cabeça do bebê. E aí, resultado, a criança nasceu já com uma assimetria de crânio, o parto foi normal, ela conseguiu ter um parto normal. Geralmente a aderência na região do útero, na região pélvica, implica inclusive na mulher não conseguir parir normal. Mas graças a Deus essa conseguiu, só que a criança nasceu com assimetria craniana. Geralmente no parto normal o bebê nasce com a cabecinha um pouquinho amassada, porque é comum, isso precisa acontecer para a criança conseguir passar no canal vaginal, né? Os ossinhos começam a se encavalar para a criança conseguir passar no canal vaginal. E aí quando a criança tem o primeiro choro, começa a fazer a sucção, gera uma pressão negativa dentro da cabeça do bebê e esses ossinhos tendem a retornar. Mas isso não aconteceu nesse bebê, certo? Ele apresentou para mim ainda uma assimetria craniana, né? Uma cabecinha amassada e um torcicolo congênito. Ele nasceu com uma preferência posicional exatamente porque essa aderência dentro do útero, essa falta de mobilidade nessa região, implicou nessas posições mantidas por muito tempo no bebê e que irritou algumas inervações. A gente sabe que é dos ossos do crânio, entre um osso e outro do crânio, que saem nervos muito importantes para a fisiologia e para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, por exemplo, da base do nosso crânio sai um nervinho que a gente chama de nervo acessório, certo? Um nervinho que é responsável pela musculatura e inervação da musculatura aqui do pescoço do bebê, certo? Então, esse bebê nasceu com essa região aqui já irritada, esse nervo já nasceu também irritado, já o nascimento, na verdade a irritação já estava acontecendo desde lá da vida intrauterina, e esse bebê nasceu com esse torcicolo. Ele tinha essa preferência posicional de olhar sempre para o mesmo lado. E aí o que é que acontece? Começa a implicar na amamentação, porque o bebê só quer mamar em um peito, porque quando gira para o outro lado sente dor e aí ele não quer mamar. O bebê começa a dormir sempre para o mesmo lado, com o rostinho virado para o mesmo lado, e aí começa a gerar compressões mantidas em uma região só da cabeça, já gera outro problema aí que a gente discute futuramente, e também pode gerar o quê?
uma disfunção no nervinho muito importante, que a gente chama de nervo vago, que ele sai exatamente aqui da base do crânio também, certo? Então é um nervinho responsável aí basicamente pela secreção e contração aí das vísceras do estômago principalmente. E se essa região estiver irritada, esse nervo estiver irritado, essa criança vai apresentar alguma sintomatologia relacionada a essa víscera, a esse órgão. Nesse caso é o refluxo, certo? E isso é bem característico. Isso acontece bastante, certo? Outra coisa que a gente precisa entender também é a questão do parto, certo? A gente entende dentro do nosso mundo da terapia manual que o parto ele é o primeiro trauma que a criança sofre na vida. Lógico, o parto normal ele é algo mais fisiológico, é algo que é mais natural para o nosso corpo, mas de certa forma ele ainda é traumático para a criança. E o parto cesáreo, ele é bastante traumático. A gente entende que como o bebê não está tendo a ajuda da gravidade, não está tendo o útero se contraindo para ele conseguir sair, para ele conseguir nascer, porque literalmente a criança ela é puxada, ela é arrancada pelo médico e é exatamente aqui na base do crânio, a gente entende que isso pode ser um pouco agressivo para o bebê, certo? Não estou dizendo que é um mecanismo errado, não estou dizendo que a técnica é errada, mas que de certa forma pode gerar tensão nessa região e irritar essas inervações que eu falei para vocês, né? Como por exemplo do nervinho vago, e o bebê pode apresentar sintoma tanto no estômago quanto no intestino, certo? Então isso pode influenciar. Né? Cerca de 90 a 95% das crianças, dos bebês que chegam lá no consultório, a grande maioria nasceu de parto cesáreo. Então a gente vê na nossa prática clínica que a incidência de bebês e de crianças que sofrem com refluxo, o parto foi cesáreo, tá? Então, a gente entende que isso é um mecanismo um pouco traumático para essa criança e que, de fato, ele precisa ser reajustada, melhorar essas tensões para que o organismozinho se reequilibre mesmo, de forma geral, fique mais tranquilo e que funcione, né, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais normal possível, certo? Outra coisa que a gente entende que pode influenciar bastante quando a gente fala de refluxo no bebê, as possíveis causas, são o que a gente chama de microchicotes. Que é o quê? Sabe aqueles bebês que ainda não têm controle cervical e que as mães ou os pais gostam bastante de usar aquele sling andando na rua e o bebê andando com o balanço do corpo e fazendo esse movimento com a cabeça, né? O bebê ainda não tem força nessa musculatura, ainda não tem tônus muscular nessa região e o bebê fica fazendo esse movimento o tempo todo. A gente chama isso de microchicotes, certo? E esses microchicotes também podem irritar essa região da base do crânio do bebê e o bebê pode apresentar diversos sintomas relacionados a essa questão. Um deles é o refluxo, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Certo? Então, eu gosto muito no meu consultório, por exemplo, de inclusive orientar as mamães e os papais, principalmente aqueles de primeira viagem, até a forma de manusear mesmo essa criança em casa, né? Na hora de amamentar, na hora de dar um banho, na hora de trocar, para pessoas que toda vez que forem pegar essa criança, qualquer pessoa, sempre dá um apoio nessa região cervical, sempre dá um apoio na região da cabeça da criança, porque a gente evita esse chicote, esse efeito chicote que a criança faz, porque ela ainda não tem tônus nessa região, ela ainda não tem força nessa musculatura. Então a gente evita que essa região se irrite e que o bebê não apresente aí um problema mais grave, uma cólica, uma constipação, um refluxo, porque irritou essas inervações que saem aqui dessa região, certo? Então é uma orientação bem legal, eu gosto bastante de mostrar e ensinar mesmo para os pais em casa. Outra coisa que a gente precisa entender também, por exemplo, é o diafragma, certo? A gente sabe que o diafragma ele é um músculo que ele divide a cavidade torácica da cavidade abdominal, certo? Então, existe órgãos que estão na cavidade torácica, órgãos que estão na cavidade abdominal. Esse músculo da respiração, ele separa essas duas cavidades e dentro dessas duas cavidades existe uma pressão
que ela tem que existir, ela deve existir, que é para acontecer o bom funcionamento dessas vísceras mesmo, certo? E quando existe alguma disfunção nessa musculatura, quando existe alguma disfunção nessa região de diafragma e que pode interferir nessas pressões intratorácicas e intraabdominais, isso pode influenciar no bebê ou na criança também apresentar um quadro de refluxo, certo? Então é de praxe, todo paciente que chega para mim, eu avalio como é que está essas tensões, avalio como é que estão essas pressões e existem técnicas específicas de tratamento que a gente faz para essa região, para a gente reequilibrar essas pressões da região do tórax, da região abdominal, para a gente melhorar, né, essas relações aí de diafragma com essas vísceras e não deixar essa questão influenciar, não deixar essa disfunção influenciar aí nesse quadro de refluxo que a gente chama, certo? Então é uma questão muito importante que a gente precisa também sempre estar analisando, sempre estar avaliando. Outra coisa que eu gosto bastante e que na verdade faz todo sentido a gente avaliar, principalmente a gente que está trabalhando com terapia manual, é como estão as mobilidades, é como está a mobilidade da região torácica da criança, né? Da coluna mesmo torácica, né? Mais especificamente falando de T4 até T9, por exemplo, certo? Por quê? Porque é daqui que sai a região do sistema nervoso autônomo que a gente chama de sistema nervoso simpático e que ele também influencia no bom funcionamento aí dessas vísceras, dos intestinos, do estômago. Essa região, ela estando bloqueada, a sinapse, o sinal da torácica para essas vísceras, elas vão estar desequilibradas, vão estar desalinhadas e ela é responsável pela questão da motricidade, pela questão da motilidade, do movimento dessas vísceras. Então, se tiver algum bloqueio nessa região, se tiver alguma restrição aí das regiões torácicas, e isso pode acontecer por diversos problemas, tá, pessoal? Diversas causas, na verdade. Essas posições mantidas que eu comentei com vocês lá na região do útero. Então, imagine uma criança a todo momento sendo comprimida lá dentro do útero, sem espaço para se movimentar, vai gerar restrição também aqui nessa região, tanto na região torácica como na região pélvica, base do crânio, ossos da cabeça, ossos do crânio, certo? Então, imagine que isso pode influenciar, na verdade, no corpo como um todo da criança. E aí, a gente precisa ir lá, tocar com nossa mão, avaliar essa mobilidade, ver se está precisando, de fato, da gente liberar alguma região específica, certo? A gente avalia tanto esse sistema que é o simpático da torácica e na emergência do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é na base do crânio, especificamente falando, como eu falei para vocês anteriormente, do nervo vago, né? Então a gente avalia como é que está a mobilidade do occipital, do temporal, a emergência mesmo desse nervo no forame lá jugular. A gente tenta abrir essa região, que é para o sistema nervoso autônomo, de uma forma geral, ele funcionar de mais eficaz e de uma forma mais equilibrada possível, para que todas as vísceras funcionem de uma forma mais adequada, certo? Então, é mais ou menos assim que o nosso pensamento, que o nosso raciocínio de quem trabalha com terapia manual pensa, né? Na verdade, raciocina. A gente tenta o quê? Sempre procurar a causa do problema. A gente tenta sempre procurar a causa primária dessa disfunção, o que é que está causando esse sintoma. Diferente, por exemplo, do que da medicação, né? Como eu falei lá no início para vocês, a medicação ela vai agir mais numa questão sintomatológica mesmo, né? Acelerar essa digestão para não ter tempo desse retorno desse leite, ou melhorar essa questão da acidez mesmo do estômago, para se tiver esse retorno não causar uma queimação, não causar uma azia nessa criança, né? Então a gente, na verdade, tira o que a gente chama da pedrinha do sapato, né? A gente tira a causa inicial, a causa de fato do problema, e aí esse corpinho tende a se reequilibrar e esse sinal tende a melhorar e a criança começa a viver de uma forma melhor. É diferente do que a gente esperar 2 anos, né?
a maturação desse sistema que vai se resolver sozinho e a criança ficando esses 2 anos aí sofrendo. Além de já ter pesquisas falando que um refluxo não tratado, né, um refluxo, regurgitações recorrentes, influencia aí em alguma afecção respiratória, principalmente essa asma. Beleza, pessoal? Então, o que eu quis vir trazer para vocês basicamente foi isso mesmo, essa diferença do que a gente chama do tratamento convencional, que é o medicamentoso, e o nosso tratamento da terapia manual mesmo, né? Nesse nosso trabalho que a gente faz, porque é uma coisa basicamente nova, no Brasil relativamente é novo, fora não, é bem conceituado já nos Estados Unidos, na Europa, esse trabalho é bem sério, mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura da medicação e acha que o remédio tende a resolver tudo e que tudo tem uma pílulazinha mágica que resolve todos os problemas, né? Então foi mais ou menos isso que eu quis trazer para a gente, como é que a gente raciocina clinicamente, quais são os pontos que a gente pensa que estão em disfunção, que pode estar influenciando nessa regurgitação, nesse refluxo, para tentar equilibrar tudo e o bebê melhorar e ficar o mais saudável possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar um direct ou sugestões de temas que a gente possa discutir mais tarde, depois em outras lives. Beleza? Abraço, tchau, tchau.